Podem ocupar seus lugares, por favor. Para abrir a 43ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ENAEX 2025, vamos ouvir as palavras do senhor José Augusto de Castro, presidente da AEB. Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos. Inicialmente, antes de começar o meu próprio discurso, eu só queria registrar aqui e nominar o nome dos integrantes dessa nossa ilustre mesa aqui da solenidade de abertura. Meu amigo direto Márcio Fortes, há muitos anos aí, a Priscila Sacalém, famosíssima por você, Catarina Carneiro da Silva, da CNC, obrigado pela presença. José Luiz Pinho Leite Gora do BNDES e o Bruno Costa, da Secretaria de Relações Internacionais. Obrigado pela presença. Prezadas senhoras e senhores, é uma grande honra dar início a mais uma edição do ENAEX, Encontro Nacional de Comércio Exterior, na 43ª edição, que é promovida pela AEB, que é o nosso principal fórum de debates, de diálogo e de reflexão nos caminhos para o fortalecimento do comércio exterior brasileiro. Um espaço onde o pensamento estratégico se transforma em ação concreta em favor do desenvolvimento do país. O Brasil é frequentemente lembrado por registrar elevados superávites comerciais. No entanto, quando observamos o volume total das exportações e importações, e o posicionamento no ranking mundial, percebemos que nossos números ainda são modestos diante do potencial que temos. Embora promova forte ingresso de divisas, o comércio exterior brasileiro ainda gera limitada atividade econômica interna, e, como consequência, nosso volume de empregos, sobretudo empregos qualificados, essa realidade tem se agravado nos últimos anos, à medida que a participação dos manufaturados nas exportações vem diminuindo e de forma contínua. Tem uma história. O resultado é preocupante porque a balança comercial de produtos manufaturados apresenta um cenário cronicamente deficitário, com previsão de atingir em 2025 o expressivo valor negativo de 148 bilhões. Esse quadro mostra a balança comercial de produtos manufaturados para o Brasil e veja que ao longo dos anos o déficit está aumentando pouco a pouco. Cada vez que aumenta esse déficit, significa que menos empregos são gerados no Brasil e mais empregos são gerados no exterior. Então esse é um quadro para mostrar apenas que a nossa pauta, basicamente composta de commodities, ela fica a dever, porque os manufaturados que deveriam ter um espaço. E veja, senhores, no ano 2000, quando começou o boom das commodities no mundo como um todo, o Brasil tinha um superávit naquela época, nós continuamos a ter superávit. Só que apesar do ingresso de commodities, bilhões de dólares de petróleo, minério, soja e tudo mais, praticamente mudou pouco. Então nós continuamos hoje mostrando uma pauta de exportação que tem peso pequeno em termos de commodities, mas gostaria que tivesse mais, principalmente manufaturado. Por outro lado, para dimensionar esse impacto, basta lembrar que a cada 1 bilhão de dólares de exportação são gerados cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos. Isso significa dizer que o déficit atual representa quase 4 milhões de empregos qualificados que são deixados de ser gerados no Brasil e indiretamente passam a ser gerados no exterior. Ou seja, cada vez que eu estou importando, eu estou gerando atividade econômica no exterior e déficit comercial no mercado interno. Então, isso a gente procura, tem que melhorar na medida possível para que a gente possa tirar mais proveitos aqui. Se olharmos para o passado, veremos que em 1980 o Brasil exportava mais do que o México, mais do que a Coreia do Sul, que a Índia e, claro, mais que a China. Hoje, esse cenário inverteu. Todos esses países exportam mais do que o Brasil, tá? Mesmo com o ingresso de minério de soja, minério de ferro, soja, petróleo, ainda assim nós estamos exportando menos. Então, nós continuamos estacionados ao redor do 27º lugar no ranking mundial, tá?
que é um espaço pequeno para o tamanho do Brasil. Então, nós precisamos realmente aumentar as nossas exportações de manufaturados, porque os commodities, elas auxiliam o sabor do cenário internacional. Vivemos um momento de profundas transformações no cenário internacional, mudanças geopolíticas, novas dinâmicas produtivas e avanços tecnológicos que redefinem cadeias de valor e alteram o fluxo de comércio. Hoje, teremos a oportunidade de discutir e debater em profundidade as transformações geopolíticas que estão afetando as relações internacionais e projetar as tendências e perspectivas para o comércio mundial. Além disso, as evoluções tecnológicas têm ocorrido em ritmo acelerado, fazendo com que países e pessoas encontrem dificuldade para se manterem atualizadas, o que pode resultar em perda de competitividade e afastamento do mercado estratégico. Essas mudanças podem impactar fortemente as cotações das commodities, que são, por natureza, instáveis e voláteis. Enquanto isso, as exportações de manufaturados, que deveriam oferecer maior estabilidade e previsibilidade, seguem prejudicadas pelo elevado custo do Brasil, limitando nossa competitividade e restringindo nossa capacidade de conquistar novos mercados, justamente no momento em que novas oportunidades surgem e outras desaparecem diante das incertezas globais. Senhoras e senhores, o ENAEX 2025 é um chamado à reflexão, mas também a ação coletiva. É tempo de recolocar o comércio exterior no centro das estratégias de desenvolvimento nacional, com políticas que estimulem a industrialização competitiva, a inovação e a inserção qualificativa do Brasil nas cadeias globais de valor. O desafio é grande, mas o potencial do Brasil é maior. A aprovação da reforma tributária e sua implementação, bem como a implantação de novas tecnologias operacionais decorrentes das reformas estruturais aprovadas, representam um novo horizonte para o Brasil. Com visão, diálogo e compromisso, é possível transformar o comércio exterior em motor de prosperidade, geração de empregos e modernização econômica. Que este ENAEX seja um marco nessa história, um espaço de ideias, soluções e esperança. Muito obrigado a vocês. Bem, senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia de abertura do ENAEX 2025. Agradeço a todos. O senhor tem alguma indicação para falar? Quem fala? Ok. Mais fortes, por favor. Todos vão falar? Beleza. Muito bom. Eu convido, então, a Catarina Carneiro da Silva, por favor, que é da Gerência Executiva de Análise, Desenvolvimento Econômico e Estatístico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, senhoras e senhores. Pela primeira vez representando a CNC, eu estou lá há 15 anos e desde que eu comecei eu sempre fui incentivada a participar de todas as edições possíveis do ENAEX. E ao longo desse período eu percebi o quanto que é importante o comércio exterior, como é que ele é importante para o comércio, que abre fronteiras, mas não só para isso, para a sociedade em geral, que estimula o emprego, tem mais acesso, melhor renda. Tem também para o turismo, que incentiva essa movimentação internacional, e para a indústria também, que tem acesso às novas tecnologias, que, como todos nós podemos ver, que está cada vez avançando mais rápido, acaba se tornando, não um obstáculo, mas algo que a gente tem que prestar atenção para poder acompanhar esse movimento, seja com maquinário, inteligência artificial. E, como foi mesmo falado, a gente não tem uma abertura tão grande quanto os países, então uma preocupação maior que a gente tem que ter para se tornar cada vez mais competitivo, que nós não competimos conosco, mas com todo o Brasil. E é claro que, vendo esse momento complicado, a EB não ia nos deixar na mão, e esse foi o tema escolhido para o ENAEX desse ano, essa reindustrialização,
porque é complicado, eu diria até impossível a gente fazer isso sozinho. Então, esse evento é um momento único para a gente discutir, conversar, ver como se aproveitar desse momento também, porque todo momento tem sua dificuldade, mas também uma possibilidade de seguir em frente e superar até outros países. Então, estamos aqui para apoiar, e é uma missão muito parecida com a da CNC, que é sempre apoiar o empresário de qualquer forma possível, legislativa, econômica, no meu caso. E por isso que essa parceria sempre dá muito certo, e eu estou aqui para contribuir da melhor forma possível e para aprender ainda mais, como todos esses anos, adquirir um pouquinho de conhecimento de cada um de vocês, e seguimos juntos essa parceria para o Brasil ser cada vez melhor, mais forte, e aparecer cada vez mais todo o nosso potencial. Muito obrigada, e estamos aqui juntos para mais um evento. Bem, eu convido agora José Luiz Gordon, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por favor. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao José Augusto pelo convite para o BNDES poder voltar aqui a fazer parte do ENAEX. Acho que a volta do BNDES é bem importante para essa agenda de exportação. Cumprimentar o ministro Márcio Fortes, quem sempre temos conversado sobre essa agenda, a Priscila, Bruno e a Catarina, que estão aqui fazendo parte da mesa de abertura comigo. Eu queria dizer o seguinte: nós vivemos, no atual governo do presidente Lula, um momento diferenciado para o apoio ao setor industrial. O Dr. José Augusto falou aqui que a gente precisa de que a indústria volte a crescer, para voltar a exportar, precisa ganhar mercados. Para uma indústria voltar a crescer, ganhar mercado, exportar, ela precisa de uma série de ações que apoiam o setor industrial, apoiam a indústria a ser mais competitiva. E é isso que, no âmbito da Nova Indústria Brasil, que é a política industrial do governo do presidente Lula, a gente tem tentado fazer. A Nova Indústria Brasil tem 4 eixos estratégicos. O primeiro deles é de inovação, ou seja, para uma indústria poder competir lá fora, poder ganhar mercado, ela precisa ser mais inovadora, mais competitiva, investir em tecnologia, investir em digitalização, e por isso o governo do presidente Lula tem colocado a agenda de inovação como uma agenda estratégica. Se soma a BNDES e FINEP no apoio ao setor empresarial, de 23 até setembro desse ano, são 57,7 bilhões de reais o apoio à inovação no setor industrial. A maior soma de recursos para o setor empresarial poder inovar da história desse país. Ou seja, um setor que vai investir em inovação, digitalização e poder ficar mais competitivo para poder exportar. O segundo eixo estratégico é o eixo de uma indústria cada vez mais verde. O Brasil tem tudo para ser um dos grandes líderes de uma indústria verde no mundo e exportar suas tecnologias, sua capacidade produtiva e essa indústria verde para o mundo. E, por isso, uma série de medidas estão sendo colocadas para estimular para que o Brasil tenha uma indústria cada vez mais verde. O terceiro eixo é um eixo de produtividade. Nós precisamos aumentar a produtividade da indústria brasileira, renovar o parque fabril, expandir a capacidade produtiva, e este é um eixo estratégico que tem sido utilizado na Nova Indústria Brasil. E o último é o de exportação. O último, mas não menos importante, e estratégico, porque o Brasil representa mais ou menos 1,85% do mercado global, o restante está fora, ou seja, se as empresas brasileiras querem ganhar mercado, expandir, gerar emprego, gerar renda, precisam exportar. E essa é a agenda que a gente tem buscado estimular fortemente no âmbito da Nova Indústria Brasil e no BNDES. O BNDES, antes da gestão do presidente Mercadante, tinham fechado a área de exportação do BNDES, basicamente perdido todo o seu apoio à área de exportação. O que restou foi graças à resistência da equipe interna do BNDES, que estava apoiando a agenda de exportação. Mas, com a Nova Indústria Brasil, com o novo olhar para o papel do BNDES de apoio à indústria, foi recriada a área de exportação, com foco estratégico em apoiar o setor industrial para que possa ser mais exportador. Está aqui a Lívia Reis, que é a chefe da área de exportação, vai estar aqui ao longo do dia junto com a equipe, vai participar de uma mesa e poder falar um pouquinho mais. Temos nosso stand aqui do BNDES também para tirar dúvidas e ajudar os exportadores. Para vocês terem uma noção, o apoio do BNDES à exportação entre janeiro desse ano e setembro, em janeiro de 23 até setembro desse ano, é 170% maior que os 4 anos do governo do presidente Lula. Ou seja, o BNDES voltou a apoiar a exportação no setor
empresarial, estamos próximos e queremos fazer mais. Uma série de instrumentos foram criados, recriados, redução de spreads para poder apoiar mais o setor exportador. Estamos trabalhando pesadamente para poder estar mais próximo do setor empresarial. E outra agenda estratégica é importante falar, o papel do BNDES no Plano Brasil Soberano. O governo do presidente Lula tomou medidas muito rápidas para poder enfrentar o tarifaço que foi colocado no Brasil, né, de forma unilateral, sem nenhuma motivação econômica, mas o governo do presidente Lula ficou muito preocupado com as empresas que estariam sendo afetadas, que são empresas exportadoras, e tem que ter mercado para atingir suas metas, continuar gerando emprego, gerando renda, e por isso o BNDES recebeu uma série de recursos, são mais de 40 bilhões de reais para apoiar os exportadores para os Estados Unidos que foram afetados pela tarifa. Estamos trabalhando de forma acelerada. Para vocês terem uma noção, em média, um projeto de pré-embarque para exportação demora em torno de 60 dias. Nós conseguimos reduzir isso por uma média de 18 dias o apoio àqueles que foram afetados. É a preocupação do governo federal, do presidente Lula, do presidente Mercadante em apoiar os empresários brasileiros para que possam continuar exportando, possam diversificar seus mercados, né, e possam continuar gerando emprego e renda, porque se você for pegar os dados de exportação, 0,8% das empresas brasileiras exportam, mas representam 15% do emprego brasileiro. Queremos mais empresas que exportam, mais empresas que gerem emprego e contem com o BNDES para apoiar todas as empresas que queiram exportar, queiram inovar, queiram investir em tecnologias verdes ou queiram aumentar a sua produtividade. O BNDES voltou para ser a casa da indústria e a casa da indústria exportadora. Muito obrigado. Bem, representando o presidente da Firjan, convido agora o senhor Márcio Fortes. Vamos. Bom dia ao público presente, nada de todos e a todos, ao público presente aqui, saúdo. É motivo de imensa satisfação estar participando de mais uma edição desse tradicional fórum com o Encontro Nacional do Comércio Exterior, encontro que eu ajudei a fazer, ou atrapalhar, não sei, ao longo de muitos anos que estive na EB diretamente, né, com o Zé Augusto, com Pratini de Moraes, com Benedito Moreira. Hoje eu estou aqui representando o nosso presidente da Firjan, Luiz César Caetano, que infelizmente não pôde chegar a tempo aqui para o evento, me pediu que eu passasse essa mensagem, que eu faço com muito prazer. E ao cumprimentar o Zé Augusto, saúdo a todos os que atuam na área de comércio exterior. O ENAEX, como tradicionalmente faz, trata de temas da maior relevância. Hoje é reindustrializar para gerar produtividade na indústria e competitividade no comércio exterior. Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. O comércio exterior tem muita importância para o estado do Rio de Janeiro. Para citar um dado, entre janeiro e outubro de 25, nossa corrente de comércio foi de quase 70 bilhões de dólares. E a busca pelo aumento da produtividade e da competitividade é um dos pilares da atuação da Firjan. Todos aqui sabem da relevante pauta nacional de exportações de commodities e produtos básicos. Como sabemos também da importância de termos mais produtos industrializados e, portanto, de maior valor agregado em nosso negócio com o resto do mundo. E, para isso, precisamos estimular a indústria. Nossa federação tem um documento, as propostas da Firjan para um Brasil 4.0, lançado em 22, com o objetivo de alavancar a indústria e promover o crescimento econômico do Brasil no âmbito da Nova Indústria Brasil, NIB. Esse documento contém 62 proposições de abrangência nacional e boa parte delas se relacionam ao comércio exterior. Lembrar que a Firjan é uma federação de um Estado, mas nós trabalhamos com temas que dizem respeito a todo o Brasil. Nosso relacionamento é com o governo federal, estadual, municipal, não temos limites. Então, o objetivo da nossa equipe técnica é colocar sua capacidade a serviço da sociedade, da economia, do bem-estar de toda a população. Vejo aqui nossa querida Sacalém, Priscila, que já foi funcionária da Firjan, hoje secretária de Transporte. Me permito referir aqui, não estava no texto do Luiz César, assinalar a importância da logística para o comércio exterior. Tá? Nós temos na Firjan relacionamento direto, como disse, com os 3 níveis de governo, em particular nessa questão de estradas, concessões,
no caso de portos e aeroportos, concessões e autorizações, ferrovias, também discutimos muito a Estrada de Ferro 118, tudo isso de respeito à movimentação da economia, mas no fundo vai desaguar no porto. Então é importante que essa atuação que nós temos, nossa relação direta com o ministro Renan, com o ministro Silvio, para tratar desses temas, e nós participamos de audiências públicas, porque queremos articular soluções mais simples, mais rápidas, para a logística ter sua contribuição para o comércio exterior. Aqui no Rio, a Priscila nos ajuda muito, a Prefeitura nos ajuda muito, o secretário aqui presente também ajuda muito. O problema, muitas vezes, é discutir, não fiquem pasmados com isso, não, discutir acesso ao porto. Muitas vezes tem um problema delicado de como chegar ao porto com segurança, porque o problema de segurança é crítico aqui no estado do Rio de Janeiro, mas fazer com que o porto, que trabalha 24 horas por dia, possa também receber as cargas 24 horas com segurança. E para isso ver também os acessos e sem prejudicar todo o trânsito da Avenida Brasil. É um problema muito delicado, tratar de agulha, discutimos agulhas, portões, etc. Nós descemos aos detalhes para que, efetivamente, se tenha acesso e saída em relação ao Porto do Rio de Janeiro, com segurança. Priscila, seu papel é grande nessa área, tem que contribuir. Eu tenho trabalhado muito com a Prefeitura nessa definição de agulhas. A gente tem que ir para o detalhe, né? Às vezes uma agulha mal colocada, enseja, sabe o quê? Roubo de carga. Roubo de carga. Tem gente que não quer entrar no porto por causa de roubo de carga e não pode sair do porto de madrugada porque tem roubo de carga. Então, essas agulhas são importantes. Fizemos nosso papel de ação, nós temos a defesa da reforma tributária. Com a mais profunda mudança de nosso sistema tributário em 6 décadas, estamos caminhando para a redução da cumulatividade de tributos nas cadeias de exportação, aumentando a competitividade das empresas no mercado internacional. Esse processo contou com acompanhamento contínuo e participação direta da equipe técnica da Firjan. Cabe ressaltar que Bernard Rappi, que no passado era meu colega de governo, ambos secretários executivos, ele da Fazenda, eu do MIDIC, ele interagiu conosco constantemente, participando de reuniões, participando de sessões do nosso Conselho Empresarial de Relações Internacionais ou de assuntos tributários. Também celebramos os esforços pela conclusão da implementação do Portal Único de Comércio Exterior, que desburocratiza as operações e facilita o acesso das empresas. Ainda em nossa Agenda 4.0, defendemos que fosse acelerado o processo de internalização dos acordos internacionais. A média incrível, né? A média para validação e entrada em operação de um acordo comercial internacional no país, segundo o levantamento realizado pela Firjan em 25, é de quase 5 anos. Discute o acordo internacional para entrar em vigor aqui pelo menos 5 anos. É problema do Legislativo. Os acordos comerciais são de maior importância também para o caso de restrições no acesso a mercados, como ocorreu este ano com o chamado tarifaço norte-americano. A medida atingiu especialmente as pequenas e médias indústrias fluminenses. Temos entre elas empresas que destinam de 40% a 100% de suas exportações somente para os Estados Unidos. A gente não deve colocar todos os ovos no mesmo saco, mas aconteceu isso com algumas empresas aqui, que praticamente uma está fechando aqui no estado do Rio. Nesse momento, a atuação séria e coordenada dos atores públicos e privados torna-se fundamental para a mitigação dos impactos da economia real, que no caso do Rio de Janeiro já estão ocorrendo, com prejuízos econômicos, perda de competitividade e empregos. Quando vejo o Gordon aqui falar do BNDES, me lembro meus tempos lá de conselheiro também do BNDES, como atuávamos sempre. E, pasmem, essa questão de tirar o BNDES do comércio internacional praticamente, é uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida. E saúdo agora justamente a volta do BNDES, com todo esse ímpeto, com todo esse volume de recursos, com toda a capacidade da equipe, para que o BNDES, como sempre fez, continue a apoiar decisivamente a exportação brasileira. Parabéns, Gordo, parabéns ao Mercadante, parabéns ao presidente. Esperamos também que as negociações de andamento do governo brasileiro e norte-americano tenham um desfecho favorável ao comércio exterior entre os dois países. Cabe ressaltar que, desde o início das tarifas, a Firjan contou com a presença em nossa dependência do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em encontros conosco na Federação. E a Firjan participou da delegação da CNI em Washington para interação com representantes do setor privado e do governo americano. Relacionamos com todos
já falei, federal, estadual, municipal, com outras entidades, saúde com a presença da CNC, muito importante essa relação, e temos que atuar juntos. Afinal, esses números que o Zé Augusto trouxe aqui precisam ser, fazemos esforço há muito tempo, ser alavancados, crescidos, e a participação do comércio exterior brasileiro não ficar nesse entorno de um ponto o tempo todo e não sai disso. Temos que ter tecnologia e inovação. Quando eu vejo o Ricardo Kaiper da GE Selma, eu vejo como uma empresa consegue ser líder mundial, enfrentando todos os problemas de logística, de tarifação. Graças a Deus, agora na reforma tributária, continua o Recoff, vamos em frente com a GSL, sendo a maior exportadora de serviço aqui do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Gostaria de encerrar minhas palavras e desejar um excelente ANEX a todos e faço um convite, visite o stand da Firjan e conheça a atuação de nossa instituição em benefício do desenvolvimento do comércio exterior de nosso estado e da atração de investimentos internacionais. Daqui a pouco estarei de novo com vocês aqui com o painel sobre reforma tributária e depois entregaremos uma placa. Não vamos se livrar de mim tão cedo. Muito obrigado. Bem, convido agora Priscila Sacalém, por favor, secretária de Transportes e Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o honroso convite na pessoa do presidente Zé Augusto, da minha amiga Roberta Portela, diretora. A famosa Priscila, fiquei até preocupada agora, né? A pessoa, uma jovem senhora, deve ser famosa porque já está rodando muito por aí, né? Como o doutor Márcio Fortes falou, cumprimentar a mesa também na pessoa dele, já estive compondo os quadros da Federação das Indústrias e, como uma boa desenvolvimentista que sou, fico muito feliz, né, de poder participar aqui dessa cerimônia de abertura desse ANAEX, que é um super tradicional evento que já existe há décadas, ainda mais com esse tema, né, da reindustrialização, que revela realmente o que a gente precisa para o Brasil dar certo, que é a composição entre a sociedade civil organizada, o fomento e o setor público, junto aqui representado por mim e pelos meus colegas. Então, gente, nesse tema de reindustrializar, eu penso que é muito mais do que recuperar a capacidade produtiva do Brasil, é reconstruir as bases da nossa economia. Quando a gente tem uma indústria que gera emprego e renda, a gente desenvolve a localidade e, com isso, a gente se torna capaz de fazer o nosso Brasil crescer, justamente com essas exportações. Hoje, fiquei muito feliz de ouvir o Gordon do BNDES também falando, né, da retomada do estímulo do BNDES à economia. Bom, o que o Estado do Rio de Janeiro, nesse contexto, como o doutor Márcio também já deu spoiler, pode contribuir na parte de logística para essa operação de importação e exportação acontecer. Primeiro, o Rio de Janeiro já tem, né, a gente já deu início ao nosso Corredor Azul, não sei se vocês conhecem, dentro dessa agenda ESG, a gente tem na Via Dutra, entre Rio e São Paulo, 15 postos de abastecimento de energia elétrica para os caminhões elétricos, já estimulando, então, essa pauta ESG. Além disso, né, dentro da mobilidade urbana, a gente tem trabalhado para reduzir, melhorar, na verdade, a mobilidade dos caminhões e das cargas, e também da segurança pública, né, doutor Márcio? Que, como a gente viu aí, recentemente, o Estado também está trabalhando para melhorar a questão da segurança pública. A gente sabe que é um problema muito mais complexo e que não é só da esfera do governo estadual, mas contem com o governo do Estado para isso. Dentro desse contexto, a mobilidade é um vetor, né, econômico e social. Ela aproxima as pessoas, ela encurta as distâncias logísticas e faz a economia fluir. Né? Na Secretaria de Transportes, para ajudar a melhorar a competitividade das empresas, a gente também está ajudando a modernizar os sistemas de transporte aquaviário, ferroviário e rodoviário. Aí também a gente está tratando da racionalização das rotas de transporte, para a gente conseguir, também como o doutor Márcio falou, né, não causar nem transtornos de segurança, tampouco de tráfego, com uma agulha mal colocada, com um retorno que vai fazer a pessoa ter que andar
alguns quilômetros a mais do que deveria, ou mesmo pegar um pedágio indevido. Tudo isso aumenta o custo na hora da gente fazer logística. Então, dentro da ideia de reindustrialização, que me deixa muito contente, a gente também precisa fortalecer as cadeias regionais, né? Juntos somos mais fortes. E aí, dentro da ideia de cadeia regional, a gente tem também as ferrovias que abastecem os portos, né? A ideia da ferrovia, por exemplo, do Porto do Açu, né, no final do dia, é ligar o Atlântico ao Pacífico, né? Esse é um objetivo, e o governo do Rio de Janeiro também está trabalhando muito no desenvolvimento lá da logística do Porto do Açu. Vejo aqui representantes da área de cargas do Rio de Janeiro, né, da FETranscarga, do Sindcarga, também a nossa secretaria em parceria com as cargas. Bom, e aí é isso, gente, é o espírito do nosso trabalho, é fazer a infraestrutura como um instrumento de política pública, inteligente, com racionalidade e inteligência, inclusive, social. E para a gente estar aqui hoje, né, a certeza que nos traz aqui hoje é que essa agenda não é só, né, do Estado ou da sociedade civil organizada. Essa agenda é coletiva. Nenhum governo, nenhuma entidade, nenhuma instituição isoladamente vai conseguir fazer tudo isso funcionar, né? E isso tudo está representado nessa mesa de abertura. Essa mesa de abertura expressa, né, que os organizadores desse evento enxergaram, né, com muita inteligência que a União, os estados, o município, a sociedade civil organizada e as empresas juntas podem fazer tudo isso dar certo. Então, eu já tive a oportunidade de ver os painéis, né, como boa advogada tributarista que sou. O Dr. Márcio falou ali da reforma tributária, vejo aqui a minha colega e amiga Daiane, que vai participar do painel da reforma. É um grande marco também para o nosso país, né, a simplificação que o sistema tributário vai adotar, também vai facilitar, né, ao invés da gente ter 27 leis de ICMS, 5.000 e alguma coisa leis de ISS, a gente vai ter apenas uma norma, então também pode ser que facilite bem, né, esse trade, essa relação comercial entre o Brasil e o resto do mundo. Então, desejo a todos um dia, ou esses dias, né, de seminário muito profícuos, de muito aprendizado, muita troca, e contem sempre com a Secretaria de Transporte do Estado, né? Não vou falar do Estado inteiro, porque ainda o colega Bruno vai falar, mas eu acredito que ele vai referendar, né? Contem com o governo do Estado do Rio de Janeiro para a gente ajudar o Brasil e o Rio de Janeiro, obviamente, a ser um lugar melhor. Muito obrigada. Bem, convido agora o subsecretário de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Costa. Bom dia a todos e todas, saudar o presidente José Augusto aqui, o ministro Márcio Forte, secretária Sacalém, em nome de todos os homens e mulheres que estão aqui presentes no evento. Agradecer por estar aqui participando da 43ª edição do ENAEX, e aí, depois de mais de 40 anos tendo esse encontro, ainda tem assunto para se falar de comércio exterior. Bom, recentemente tivemos aí um acontecimento, né, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, e vimos o alvoroço que isso gerou na sociedade, né, não só de governo federal, como governos estaduais, montando os planos de contingências, reuniões, grupos de trabalho para discutir isso. E por que foi criado esse grande alvoroço? Porque se é um assunto que afetava somente um país e um determinado aspecto, que era a tarifa. Mas comércio exterior é muito mais que isso, né? Não é só tarifa, é subsídio, é dumping, é propriedade intelectual, é logística, é produção, é ferrovia, é indústria, é agro, é petróleo, é máquina, é avião, é biquíni, é chinelo, é entidade de classe que representa os empresários que produzem todos esses produtos, é a influência sobre os congressistas para a política pública que favoreça o empresário, é o empresário vendendo, é arrecadação, é tributo, é produção de política pública pelos tributos arrecadados, é emprego, é gente trabalhando, e gente que trabalha consome, e aí quando promove um círculo vicioso, um círculo virtuoso na economia. Então, a exportação e o comércio exterior, ele impacta a nossa vida, mesmo a gente sem saber. Como falou aqui, a agulha da Avenida Brasil impacta o engarrafamento que a gente vai estar sofrendo ali por causa
de ações que a gente tem que planejar melhor para o comércio exterior. Então, além de toda essa preocupação de políticas nacionais feitas pelo governo federal, né, de fomento, de financiamento, de desembaraço aduaneiro, de desburocratização, além de toda essa legislação e dessas políticas nacionais, como que os governos estaduais e locais podem ajudar nesse processo? Então, complementando essas políticas nacionais, resolvendo a agulha da Avenida Brasil, né? Ajudando também, principalmente, aos pequenos e médios empresários, que às vezes estão em cidades do interior, que não sabem nem que podem exportar. Então, ajudando, sensibilizando, fazendo capacitação, fazendo integração com as políticas nacionais, para que esse pequeno, médio empresário possa saber, sim, que ele possa exportar, facilitar ele o acesso aos bancos, ao BNDES, ao Banco do Brasil, ao Inmetro, ao despachante aduaneiro, para que o produto dele não fique somente limitado à sua localidade, e isso gere todas essas consequências que a gente falou aqui. Então, o governo do Estado, através de todas as suas secretarias de transporte, de desenvolvimento econômico, de fazenda, enfim, toda essa transversalidade, tanto nacional quanto do governo do Estado aqui, para apoiar o empresário, o trabalhador, para a promoção do comércio exterior, porque isso impacta as políticas públicas que a gente faz. Então, temos aí 2 dias para discutir todos esses aspectos. Desejo a todos um ótimo debate e agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com eles. Muito obrigado. Bem, agora sim, vamos então ao encerramento desta cerimônia de abertura do ENAEX 2025. Eu agradeço aos participantes dessa solenidade. Por favor, podem ocupar seus lugares na plateia.